Salve, enteada de Inter, segunda-feira começando e a gente já um pouco mais animado pela estreia no Campeonato Brasileiro. O Inter que exorcizou alguns fantasmas, né? O Inter exorcizou o fantasma de tomar gol de um ponteirinho ex-grêmio, do tipo Léo Chu, do tipo Biel, do tipo Ferreirinha e tantos outros, e conseguir sair com a vitória. O Inter exorcizou o fantasma de estar numa crise dentro do Beira-Rio e conseguir uma virada. O Inter exorcizou o fantasma da lei do ex, porque Depena entrou no jogo, porque Cuesta estava lá, e o Inter normalmente padece diante de ex-jogadores que não tiveram grandes trajetórias no Beira-Rio. O Inter exorcizou fantasmas de não contar com Alan Patrick, Ener Valencia, Arangues, considerados, né, estrutura funcional do time titular, e não ficou numa dependência orgânica a ponto de uma escalação alternativa não conseguir dar conta. Então o Inter exorcizou fantasmas e começa com o pé direito a busca pelo Campeonato Brasileiro. Este nosso trauma de um hiato de mais de 40 anos, ele tem que chegar ao final logo. E para isso, vencer em casa é circunstancial. O Inter venceu um adversário que é perigoso. Um adversário que, apesar de, historicamente, não ter bons rendimentos no Beira-Rio em campeonatos brasileiros, tem o maior investimento da sua história nessa temporada e certamente vai fazer muitas vítimas ali na frente. O Inter venceu o Bahia quando ainda é bom de vencer. E agora tem o desafio do Palmeiras, com um adversário duro, que vai ter Flaco Lopes, que tem Endo, que tem Rafael Veiga e tal. Mas o Inter vai com força total. Quem pode voltar a figurar entre os relacionados é o Robert Renan. Assim, essa possibilidade ela ainda não é confirmada pela direção e nem pela comissão técnica, mas Robert Renan pode voltar homeopaticamente, especialmente nos jogos de fora de casa, a ficar à disposição. O jogador será resgatado pelo Inter para que ele desempenhe aquilo que veio para fazer, para que ele funcione como este zagueiro saidor, para que ele daqui um pouco mais fique na vitrine para o Inter faturar aqueles 4 milhões de euros. Então o Robert Renan vai ser recuperado para o Inter e essa é uma boa notícia, apesar do vacilo dele. Quarta-feira é um dia importante, porque o Inter vai ter o seu enfrentamento à noite, mas na parte do dia é que conhecerá o adversário da terceira fase da Copa do Brasil, quando a coisa fica um pouco mais cascuda, né? O Inter está no pote 1, ao lado do Atlético Paranaense, que é um dos times de maior rendimento nesse começo de temporada, né? Goleadas no Sul-Americano, goleado no Cuiabá ontem na estreia da Copa do Brasil, vencedor do campeonato local, com o Mastriani metendo muito gol. Atlético Goianiense, que só perdeu para o Flamengo ontem por conta do apito amigo. Atlético Mineiro, que também foi prejudicado pela arbitragem. Bahia, Botafogo, o Ceará, o Corinthians, o Cuiabá, o Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza, o Grêmio, nós, o Inter, né? O Palmeiras, o Bragantino e o São Paulo, que vem em crise aí, que pode perder o técnico nos próximos dias. Eles vão enfrentar adversários do pote 2. E de lá pode sair, por exemplo, o Vasco está no pote 2, adversário pesado, adversário difícil, que venceu o Grêmio ontem, por exemplo, né? O Juventude, que apesar de eu achar que o Inter tem muito mais time enfrentando o Juventude no Campeonato Brasileiro, vai vencer. Venceu na primeira fase do Gauchão, mas 2 empates e uma eliminação nos pênaltis de maneira que foi, nos deixou um pouco traumatizados, mas é um adversário possível. O Águia de Marabá, o Souza, que já deixou o Cruzeiro, por exemplo, pelo caminho, o Amazonas, o América do Rio Grande do Norte, o Botafogo de São Paulo, o Brusque, CRB, o Criciúma, o Goiás, o Operário do Paraná, o Sampaio Corrêa, o Vitória e o Ipiranga de Erechim. Em termos de viagem, seria bom pegar o Ipiranga de Erechim, o Juventude, o Criciúma ou o Brusque. Fica aqui pela zona sul do Brasil, pela região sul, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por conta de nível também. Ao passo que o Águia de Marabá e o Souza também são adversários mais, Botafogo de São Paulo, CRB, mais frágeis. Dali em diante tudo dá uma complicada, porque o Amazonas é uma viagem longa, né? Tem o Jô lá, ex-Inter, o Sport também tem que ir pro Nordeste, o Goiás é o adversário que volta e meia complica, especialmente lá no Serra Dourada, agora recebeu o reforço do Thiago Galhardo, não é? Então o Vasco é um time, né, que se preparou para o Campeonato Brasileiro, que já arrancou bem. O Criciúma, apesar de ser uma viagem curta, é um time de Série A, o Cláudio Tencato faz um bom trabalho lá. Fiquemos na expectativa e vamos ver o que vai rolar. Bote nos comentários a sua aposta para o enfrentamento do Inter na terceira fase da Copa do Brasil. E eu apurei no dia de hoje informações a respeito da micro janela de transferências que está estendida até sexta-feira agora, a janela de abril que ficou conhecida, onde só podem ser contratados jogadores que atuaram nos estaduais. O Inter não deve contratar ninguém, não deve chegar nem Shailon, nem Gé, nem ninguém que estava na pauta. A informação que eu recebo de dentro do Beira-Rio, e pode ser um despício, mas é a informação de uma fonte que eu confio muito, é que o Inter não vai buscar mais ninguém, porque, segundo palavras deste dirigente, desta fonte, o grupo está fechado, certo? O grupo está fechado pelo menos até o meio
do ano. Além disso, o Fabrício foi o último a fechar o arco de contratações. O David, jogador que tem ido bem no Vasco, que fez gol no Grêmio ontem e que pode ser contratado pelo Vasco e deve ser contratado se o Vasco preencher o pré-requisito da cláusula dispositivo de contrato que diz que se ele preencher um percentual de participações em campo, ele deve ser automaticamente contratado. Teoricamente recebeu uma proposta do Vitória, que se sobrepõe ao valor que o Vasco queria pagar por ele. O Inter teria a possibilidade de vender para o Vitória por mais de 3 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros, né? E com isso passar meio milhão para o Vasco e ficar com a grana. O Vasco teria negado esta iniciativa. Porém, conversando com dirigentes do Inter, não há nada confirmado, não há nada na mesa da direção, não há nada oficial pelo jogador. Então, a gente está trazendo todos os ambientes possíveis para tentar montar este mosaico do Inter do primeiro semestre, que será definido a partir de sexta. Se ninguém desembarcar no Salgado Filho até sexta e ninguém for embora, esse é o elenco que fica, e esse é o elenco que vai lutar pelo primeiro semestre, que já não tem gauchão, que tem ainda jogos da Sul-Americana, que são importantes para a classificação, jogos eliminatórios de ida e volta da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem o Palmeiras e o jogo é em Barueri, porque o Jonas Brothers vai fazer show lá na Allianz Arena, e essa é uma boa notícia para o Inter, porque segundo repórteres lá de São Paulo, a expectativa é muito baixa de público, né? O Inter deve pegar um adversário, um Palmeiras com um time que talvez até poupe alguns jogadores e que não vai passar de 10 mil torcedores na arquibancada, tá bem? Cheguei no oferecimento de Noig Bauer. A nossa história é chocolate. Convido você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda o teu comentário, compartilha o conteúdo do Inter, porque aqui a gente faz um conteúdo diário de Inter, com debates nas segundas-feiras, programas dedicados só ao público colorado nas quartas às 11 horas da manhã e as jornadas esportivas. Como nesta quarta, eu, Nando Gross e JP Guzmão contando a história do Inter lá na Arena Barueri. Valeu, um grande abraço e tchau!